já estamos na linha com o professor Juca, é isso? Já estamos na linha com o professor Juca Sampaio. O professor Juca não está na cidade, por isso está participando por telefone, porque ontem o professor Juca Sampaio foi citado pelo vereador Maurício Del Fabro em uma entrevista aqui no Boa Tarde Cidade. Hoje pela manhã ligou aqui para o jornal A Plateia, solicitando o direito de resposta e esse direito será concedido, afinal de contas o professor foi citado. Professor Juca, seja bem-vindo e fique à vontade. Muito boa tarde, boa tarde, Yuri, boa tarde aos ouvintes do teu prestigiado programa. Não, só para efeitos digamos, da verdade, né, vir à tona. Ontem o vereador, de forma equivocada, né, de forma de má fé, inclusive como fazem aqueles que gostam de produzir maldades e inverdades a respeito das pessoas, se referiu a mim dizendo que eu fiz uma luta muito grande, que eu lutei para que não fosse instalado em Santana do Livramento o parque eólico, né? E eu gostaria de dizer a todos que me escutam e que me conhecem e que já ouviram e viram muitas lutas que a gente fez na questão ambiental, o problema pode ser comprovado e que eu não tenho nada a ver. Ele vai ter que provar isso que ele está dizendo. Eu nunca atuei contra a instalação do parque eólico. Na oportunidade, eu fazia parte do conselho gestor da APA do Ibirapuitã, do Rio Ibirapuitã. E, como participante do conselho gestor, nós tínhamos o direito de discutir tanto de forma consultiva quanto de forma deliberativa. A APA não tinha plano de manejo, não tinha a estrutura jurídica legal necessária para que qualquer empreendimento econômico ali se estabelecesse. Então, o que nós cobrávamos era a existência dessas questões legais e que não poderia vir qualquer empreendimento, como até hoje é assim, sem uma apresentação de um relatório de impacto ambiental, dizendo o que realmente vão fazer. Então houve uma grande discussão. Isso eu posso comprovar, ele vai ter que provar isso, porque ele está passando, já passou a partir de ontem, como um mentiroso, é um vereador que desconhece a história do município. E eu recordo, Yuri, que tu fizeste um questionamento para ele em função da mascote que fizeram, né, de chamarem Santanita, Isso. uma ovelha, né, como mascote, inclusive ele dizendo que essa mascote seria importante ao município, porque trabalharia inclusive na questão do turismo e outras coisas mais, da história de Livramento. Só que a minha posição até hoje, eu tenho que comprovar, é que Livramento é uma coisa que poucos sabem, é uma cidade que se diz de dois orágos, ou seja, de dois oráculos, né? Nós temos dois nomes de santas diferentes no mesmo nome. Que o primeiro nome é Santa Ana, né? Santa Ana do Livramento é Ana, mãe, avó de Cristo, tá? E Livramento, que é a mãe de Cristo. Então tem a avó de Cristo e a mãe de Cristo ali, colocadas no nome da cidade. E isso é um caso talvez único no país. E fizeram isso porque houve toda uma ação política, uma história que tem atrás desse fato. E que de chamar, por exemplo, reduzir o nome dessas duas santas, seja uma ou outra, ao nome de uma ovelha, eu acho equivocado. É desconhecer a história do município. Justamente agora, no dia 30, que vai completar 201 anos de história. Então, é necessário restabelecer a verdade, dizer que este vereador, que tem a obrigação, inclusive moral, obrigação intelectual, de conhecer a história do seu povo e que desconhece. O que ele disse ontem foi uma mentira redonda, que ele vai ter que provar isto nas instâncias necessárias. E eu te agradeço imensamente. Mais uma vez eu admiro
né, a RCC, que nunca deixou de abrir os microfones para que a verdade se restabeleça. Professor, em específico a esse projeto, eu até estava comentando ontem com o vereador Maurício e com o procurador, com o secretário da administração que estavam por aqui. Foi um assunto muito falado, essa história da ovelha, que é um mascote que a prefeitura vai fazer. A prefeitura fez um procedimento para comprar a roupa, para confeccionar a roupa desse mascote, que é uma ovelha. Segundo justifica o governo, é uma ovelha porque Livramento é a capital nacional da ovelha. Faz essa roupa que custa, segundo a secretária, R$ 5.100. A empresa vencedora vai fazer por esse preço, R$ 5.100. Confecciona essa roupa para a ovelha e essa ovelha vai fazer um trabalho pedagógico nas escolas, com as crianças, para contar a história de Santana do Livramento. Essa ovelha se chama Santanita, justamente por uma homenagem ao nome da cidade. Mas eu vi que o senhor também, por isso que foi mencionado ontem, que o senhor fez uma publicação fazendo justamente uma crítica sobre essa ovelha. Eu queria entender... É isso, eu não sou contra a ideia de se fazer um mascote de Livramento, e que faça o trabalho pedagógico, conforme tu bem colocaste aí. A minha discordância foi quanto ao nome. De reduzir, está entendendo, ao nome de uma ovelha, ou buscar colocar uma mascote. Ovelha, reduzindo o nome de duas santas, seja uma ou outra, porque Livramento é Nossa Senhora do Bom Parto, né? Que é Maria. E Ana é a mãe de Maria, então é uma coisa interessante, inclusive tem pesquisas que se tem disso. É que o vereador desconhece, né? Não sei o que ele faz lá, desconhecendo a história de Livramento. Como é que pode, né, termos um vereador que não conhece a história de Livramento e que ainda diz que quer uma mascote para falar sobre a história de Livramento? É uma coisa, mas eu tenho o direito de pensar diferente, Yuri. E eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Eu só discordo dessa ideia, que possa ter mascote fazendo, cumprindo com o objetivo que a secretaria quer, com outro nome. Mas é um direito que me assiste achar que um nome não é um nome correto para se colocar numa mascote, né, numa ovelha, enfim. Nada contra Livramento ser a número 1 na produção de ovinos, isso aí é reconhecido nacionalmente, enfim, nada a respeito disso. Então ele não responde esse fato, ele não discute esse assunto porque ele não sabe, ele ignora, portanto é ignorante quanto a isso, e vem mentir, dizendo que eu fiz campanha contra a instalação do parque eólico. Ora, coitado, lamento. Por isso que às vezes Livramento é do jeito que é, porque tem elaboradores de leis com esse jaez, com esse nível intelectual para produzir coisas e fatos, né, sobre a história de Livramento. Lamentável. Tá certo. Professor Juca, muito obrigado pela participação conosco aqui no Boa Tarde Cidade. Nós estamos sempre à disposição. Grande